Então, para mim, o tema Inquisição eu acho que é perfeito. Você pode iniciar falando por que que você é a favor da Inquisição, por que que você defende a Inquisição, Perfeito. e a gente segue daí. O que acontece, né? Eu acho que existe um preconceito muito significativo com a Igreja Católica, na medida em que não se conhece muito bem o papel que a Igreja Católica tinha na época da cristandade. O que acontece? A Igreja Católica, ela era a força de resistência contra o Estado. Então, o Estado, nesse sentido, tinha regras muito rígidas. Era um Estado com a seguinte ideia: existe uma ordem social, essa ordem social é mantida pelo cristianismo, essa ordem social é cristã, e todo aquele que vai contra essa ordem social vai também contra o poder constituído. Então, o que acontece? A igreja, nesse sentido, não fez nenhuma execução. A igreja, em momento algum, disse para ninguém que fosse: vamos matar esse indivíduo. O que acontece, na verdade, é que a igreja remove a proteção dela por sobre indivíduos que afirmavam ser católicos, ou seja, eram indivíduos que proclamavam ativamente o catolicismo. Padres? Eram pessoas que a todo momento diziam: sou católico. Mas seria a mesma coisa que você dizer que a Bíblia, então, não é verídica porque não foi Jesus que escreveu. Então é contraditório dizer que foi... não foi a igreja. Foram as pessoas que se diziam dela. Não é nesse sentido. Não, então no sentido que a igreja só disse: a partir de hoje eu não defendo mais você. A partir de hoje eu não me considero católico e eu não sou uma fonte de resistência sua contra o Estado. E o Estado não sempre fazia o papel de retirar essa pessoa do seio social. Então quem foram os padres que empurraram as mulheres para as fogueiras? Essa é a questão. A igreja não é responsável pela execução. A igreja teve um carrasco, mas esse carrasco era responsável pela execução de crimes civis. Sempre foi o Estado. Não. Tudo bem, entendo a questão de jogo político. Mas entendo que foi ministrado pela sua fé. Não foi ministrado pela minha fé. Foi. O máximo que você pode dizer é que a minha fé... A Santa Inquisição é o quê? Por que ela se chama de santa? Porque era um processo. A Inquisição era um processo. Por que ela se chama de santa? Baseado no devido processo legal. Que dizia se esse indivíduo estava ou não excomungado. Era só isso. Porque... Não. A Inquisição, todos sabemos que mulheres que tinham sardas pelo corpo, que tinham coloração de cabelo diferenciado, que tinham gatos pretos, mulheres velhas, mulheres que eram solteiras e por aí vai, seja qual for o que o homem cristão estipulava, ela era entregue à fogueira. Inclusive, as mulheres que nem traíam seus maridos e os maridos queriam outra esposa, acabavam empurrando as mulheres para a fogueira. O que o padre fazia? Dava sentença. Não, certo, mas essa sentença dizia... morra? Claro. Não, lógico que não. Sim, dizia, porque se eu te perguntar, eu te coloco em uma cadeira na água, se você afundar, você é uma bruxa, se não, você não é. Mas a igreja não fez isso. Não, a igreja fez isso. Não, a sentença, as sentenças, elas eram teológicas. Eram sentenças sobre excomunhão ou não excomunhão. Não. Nunca foi prescrito, por exemplo, uma pena, não sei se você sabe. Não. Aonde você viu prescrito numa sentença, por exemplo... as sentenças analisadas por Abelardo. Aonde estão as sentenças que dizem... se não foi o cristianismo... Se não foi o cristianismo... Foi o Estado espanhol. Que criou a Inquisição... Foi o Estado português. Quem foi? Foi o Estado, então. Isso! Okay. Nesse sentido, a igreja só dizia: você tá excomungado, não tá excomungado. E quem fazia as execuções? O Estado. Literalmente o Estado. Meu querido, é muito fácil, é como eu falei. Né? É muito fácil eu dizer, então, que a Bíblia não foi escrita e não pertence a Deus porque não foi escrita por ele. Mas não eram padres. Esse é o problema. Eram padres. O Estado não tinha padres. Eram padres. Você pode ver todo o estudo antropológico da Inquisição e você vai ver que padres comandavam as execuções. Padres julgavam. Então, certo. O povo Me dá um exemplo acompanhava. De uma sentença que dizia não é a questão isso. De exemplo de sentença. Isso é a questão de estudo antropológico. Você pode ver qualquer documentário da Discovery Channel, da History Channel, que são canais de uma... Nossa! Não, mas o fato de uma consciência incrível. Significa... Não significa que eles estão fazendo isso. Não, mas aí que tá o porém. Não significa, então, o que você está dizendo. Eu me baseei muito mais na History Channel, Discovery Channel e por aí vai, do que na sua palavra. Não, tá. Porque eu acho que esse é um problema muito, muito específico aqui. O que acontece?
Eu não tô dizendo que não aconteceram execuções dessas pessoas. Eu não tô dizendo, por exemplo, que... e é um caso famoso, de uma moça ruiva que foi efetivamente declarada infiel, foi excomungada da igreja. Eu não tô dizendo que isso não aconteceu. Eu tô dizendo só que não foram os padres, na outra ponta, que diziam, então agora vamos decretar a pena de morte para as pessoas. Isso não aconteceu. Foi os E o padres. motivo pelo qual isso não aconteceu é porque o Estado espanhol, nessa época, já era um Estado não confessional diretamente. Ele já tinha uma administração e um julgamento próprio. Então, inclusive, a maior parte deles passou por processos jurídicos próprios até o Não, final. mas nós não podemos remover a igreja e o cristianismo da culpa da Inquisição. Não se pode. Se eu estou sendo complacente, eu entendo o teu ponto de vista, mas se eu estou sendo complacente com algo, eu faço parte daquele algo. Não existe isso de remover a culpa da igreja. Se a igreja assinava embaixo... A igreja não assinava embaixo da pena. Como não? Ela não querido? dizia nada da Então pena. o que a Ela só igreja dizia, dizia? eu não protejo Deve mais você. ser julgada, é isso? Ela dizia, eu não protejo mais você. É só isso. A igreja dizia, então pode ser julgado. Ele dizia, ó, se você julgar essa pessoa agora, eu não vou interferir. Eu não vou tratar ele como um filho meu. Então eu sou complacente igual. Então, sim, mas o papel da igreja sempre foi esse, né? Excluir as pessoas, né? não era o contrário. Essas pessoas, até o momento em que elas foram basicamente, excluídas, elas estavam sendo protegidas e por pela que igreja. elas não... Protegidas de quê? De serem Protegidas do mortas. Estado, exato. De serem mortas. Ok, e por que a igreja deixou de protegê-las? Deixou de protegê-las porque a igreja só colocava sob sua jurisdição, só impunha ao Estado a ideia de resistência para aqueles que se declaravam seus fiéis. Para aqueles que o quê? Que se declaravam seus fiéis. Se Sim, você não é fiel E aí que tá. da igreja, a igreja não deve o defendê-lo. que é ser fiel à igreja? Ter cabelo ruivo, você não é fiel à igreja. Não, ter uma exemplo. verruga, você tem o toque do diabo. Você ser uma velha diferente, você é uma bruxa. Vamos lá. As características físicas nunca foram suficientes para colocar ninguém no estado de comunhão. O que acontece é, essas pessoas também, ao mesmo tempo, partilhavam de ideias heréticas. Essas pessoas, por exemplo, acreditavam... Ó, vamos lá. Se você tem o toque do diabo, da onde vem o diabo? Vamos lá, ter o toque do diabo é, por exemplo, uma pessoa ter uma verruga. A ideia de uma pessoa ter uma verruga nunca foi motivo suficiente, embora constasse nos processos, nunca foi um motivo alegado para fazer a pessoa ser excomungada. Tanto que nós temos casos de pessoas que tinham, por exemplo, verrugas, tinham aparência a princípio. Aí a gente vai falar de jogo político. Pessoas que pertenciam a famílias nobres, pessoas que pertenciam e tinham influência por trás delas, talvez foram libertas. Só porque elas não promulgavam ideias que fariam com que elas fossem efetivamente removidas do seio da igreja. Que tipo de ideia? Por exemplo, a ideia de que há a possibilidade de intervenção do mundo natural através da convocação ou da ritualística. E Jesus não fazia isso? Não, mas a possibilidade de que Jesus Cristo, o próprio Deus, interfira ou que... Não, Jesus não fazia isso, Jesus não pegava água e transformava em vinho, Jesus não pegava... Não, só um pouquinho. Jesus não pegava o barro e passava e curava uma pessoa, Jesus não curava o cego, Jesus não ficou durante dos seus 18 anos, a não sei que idade, fora da Bíblia, que não está dentro da Bíblia, estudando a espiritualidade em um contexto geral? Vamos lá. Você deve lembrar, você já leu a Bíblia? Li a Bíblia. Então, você deve lembrar que Moisés, quando ele ativamente bate numa pedra, a pedra começa a jorrar água, e ele diz que foi ele que fez aquilo. Uhum. Você pode lembrar nesse momento que o ato em si aconteceu. Ou seja, ele fez que da pedra viesse água. Ele realizou um milagre. Mas do fato que ele realizou um milagre, ele ainda assim foi mantido fora da Terra Prometida. Então, se esse é o caso, quando o homem chama para si esses feitos, e não para a glória de Deus, e não por intervenção de Deus, a própria Bíblia é muito clara em dizer que, não faça. E os pastores e padres que fazem milagres dentro das igrejas? A diferença entre os milagres, por exemplo, eucarísticos, é que todos eles possuem a ideia de... Moisés realizou outros milagres. Em todos eles ele dizia... Eu faço na glória de Deus. Tá. O único em que ele agiu de forma ativamente... então ótimo. Então se eu fizer uma ritualística na minha casa de religião e falar eu agi pela obra de Deus, tá tudo certo? Não é isso. O que significa o seguinte? É porque eu não tô entendendo. Você falou o quê?
Um homem colocou um varão, um cajado sobre uma pedra e verteu água. E ele não dedicou a Deus Isso. esse milagre. E ele recebeu uma punição por Então isso. ele foi punido, porque Deus, Isso. o Deus católico, ele pune por tudo, né? Porque ele é egocêntrico e narcisista. Ok. Ele foi punido. Agora, o pastor da igreja A, B ou C, não. Ele não é punido porque ele está falando de boca que foi em nome de Deus. O que vale pra Deus? Vale pra Deus o que é falado de boca? Vale pra Deus o crédito? Vale pra Deus o que ele recebe de crédito? Primeiro que o que vale para Deus é a consciência. Segundo que não cabe a nós tentarmos a Deus. O Novo Testamento é muito claro nesse sentido, que não cabe a nós pedirmos a Deus ativamente pela consecução de milagres físicos. Isso não cabe a nós. A ideia de tentarmos a Deus. O que é tentar a Deus? É você dizer ativamente que você está sob o controle espiritual da realidade do mundo. Isso nos foi vedado. É nesse sentido que ninguém pode tentar Deus. Então, E é por os isso, salmos são o quê? Os salmos são evocações. A ideia é de você cantar uma realidade salvífica em relação à nossa realidade Salvífica física. não. Salvífica não, porque existem diversos salmos que atualmente a pessoa pede que a ira de Deus recaia sobre o seu inimigo. São as chamadas Então. orações imprecatórias. Mas está na Bíblia. Só que nesse sentido você pode reparar que o agente é Deus sempre. Não Sim, sou eu. então Deus é punitivo. Eu não sou o responsável, eu não sou o bruxo. Então A Deus ideia é de que eu punitivo. seja- Não. Então, Isso é tá, outra então discussão. eu sou o invocador. Mas E quem invoca é o quê? qual a diferença nesse sentido entre as evocações ritualísticas e as evocações não ritualísticas? Desculpa. A Uma diferença fala, é uma que praga, uma oração é um ritual. Vamos lá. Não, qual a diferença de ser ritualístico ou não ritualístico? Nesse sentido, a gente pode se amparar em alguns dos antepostos comuns, talvez, que você possa conhecer. Por exemplo, na telema, Ah, um ritual, ele precisa ter 3 coisas lá no telema, né? Ele vai ter que ter a intenção falada, uhum. um instrumento capaz, precisa ter alguém que seja capaz de provocar esses efeitos, e os correspondentes necessários para que isso seja feito. E aí é aí que vem a noção, por exemplo, de sacrifícios. Eu, aí como que um vem bruxo, não o preciso. custo. Eu, como um bruxo, não preciso. Eu, como um bruxo, lanço pragas com a boca. Não, certo. Vamos comparar o seu caso, porque o caso da telema eu sei que Vamos usar preciso. eu. Eu sou um Mas- bruxo e não preciso. A ideia de que você não precisa, ele vai exigir ao menos que você possua uma relação prévia, e é que é dessa relação prévia que você tem, ou com uma entidade, Não. ou com alguma força Não. específica para realizar isso. Não. Então, de onde vem o seu poder? Da minha energia. Da própria natureza. Bom, Então você, nesse sentido, se coloca como um agente do sobrenatural. eu me coloco como um receptáculo de energia. Do mundo. Da natureza. Eu Ou sou um bruxo. É uma questão panteísta. Eu sou um bruxo. A E- pergunta que fica para mim é... A pergunta que fica pra mim é essa que eu te fiz. Qual é a diferença de eu, bruxo, utilizar da energia da natureza pra uma finalidade específica e manipular essa energia sem nenhum instrumento ou sacrifício e etc, se for o caso, com uma pessoa utilizando um salmo pra rogar uma praga sobre uma pessoa? É porque não tem Deus no meio?